Quem recebe BPC pode pedir empréstimo consignado? Será que já está liberado? Qual será que vai ser a margem consignável? Olá, meu nome é Pedro Costa, sou advogado especialista na área previdenciária e hoje vou responder essa e outras questões sobre o tema. Mas dessa vez eu já adianto, esse é um vídeo onde eu manifesto minha opinião no final. Para começar, o que é o BPC da LOAS? BPC é a sigla para Benefício de Prestação Continuada, da Lei Orgânica da Assistência Social. Trata-se de um benefício da assistência social no valor de um salário mínimo, ou seja, hoje R$ 1.212, pago às pessoas com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência que vivam em uma situação de miserabilidade. Lembrando que quem recebe o BPC da LOAS não recebe 13º. E quem tem direito ao BPC da LOAS? Pode pedir o BPC o idoso com mais de 65 anos ou a pessoa com deficiência, nesse caso sem qualquer limite de idade, mas ambos têm que viver numa situação de vulnerabilidade social. Veja, não basta ser idoso ou deficiente, tem que comprovar uma renda mensal familiar inferior a um salário mínimo ou uma renda por pessoa inferior a 1/4 do salário mínimo, hoje 303. Além disso, é muito importante, ainda é importante, manter o cadastro no CadÚnico sempre atualizado. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você consultar a sua situação no CadÚnico. Outra coisa, nos dois casos, idoso e pessoa com deficiência, o assistido precisa passar por uma avaliação social feita pelo INSS. Além disso, a pessoa com deficiência ela ainda vai passar por uma avaliação médica do INSS, que tem que atestar uma deficiência de longo prazo, ou seja, superior a pelo menos 2 anos. Mas enfim, quem recebe o BPC pode fazer empréstimo consignado? Pode. Agora pode. Antes não podia, mas agora pode. Ou seja, quem recebia o BPC não podia fazer esse empréstimo, que é descontado direto na folha, descontado direto do benefício. Diferente do aposentado, que sempre pôde fazer um empréstimo consignado, que era descontado direto da sua aposentadoria. Como não havia empréstimo consignado, muitos beneficiários do BPC acabavam fazendo empréstimo pessoal, que é uma modalidade com uma taxa de juros muito mais alta. Mas muitos beneficiários do BPC nem sabiam que faziam empréstimo pessoal. Eles achavam que estavam fazendo consignado, igual algum outro conhecido, enfim. Como a parcela era descontada da conta corrente, a pessoa não sabia o que estava pagando e muito menos a taxa de juros. Mesmo agora, com a liberação do crédito consignado, o assistido ainda deve tomar cuidado para não fazer empréstimo pessoal, pois como a taxa do crédito pessoal ela é mais alta, ele ainda pode ser ofertado para muita gente desavisada. Então, toma cuidado, lê o que você está assinando e verifica pelo menos a taxa de juros que está sendo cobrada. Então agora quem recebe BPC pode fazer empréstimo consignado? Pode. A MP 1106, de 17 de março de 2022, autorizou o empréstimo consignado no benefício da assistência social. Com isso, as taxas de juros deverão ser iguais às taxas dos aposentados da Previdência Social, com desconto feito direto do benefício e não da conta corrente do segurado. Apesar de se tratar de uma medida provisória, que tem uma validade aí de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, o INSS já publicou uma nova instrução normativa, a IN 131, que regulamenta esse tipo de empréstimo. O beneficiário pode comprometer até 40% do benefício com o pagamento de parcela. Ou seja, para um benefício que paga R$ 1.212, o beneficiário vai poder comprometer até R$ 484 pagando parcela de empréstimo. Ou seja, vai sobrar ali um pouco mais de R$ 700 para passar o resto do mês. Esse tipo de empréstimo ele deve ter uma taxa de juros mais baixa, que deve ser inferior ali a 2% ao mês e com um prazo de pagamento até 48 meses, ou seja, 4 anos. Agora uma outra coisa, tem que tomar muito cuidado para não se endividar a ponto de comprometer o seu sustento. Lembra? Benefício de 1.212, parcela de 484, ou seja, vai sobrar pouco mais de R$ 700 aí para passar o resto do mês, pagar todas as contas.
Como eu disse, nesse vídeo eu manifesto a minha opinião. Você que vai decidir se essa liberação é boa ou ruim. Mas na minha opinião, se você recebe BPC, não faça empréstimo, nem consignado e muito menos pessoal. Enfim, se não tiver outro jeito, o consignado com certeza é melhor, porque ele tem que ter uma taxa mais baixa. E aí vale a pena cotar em diversas lojas, em diversos bancos e ver qual que te oferece a melhor taxa. Mas fica atento no custo final do empréstimo e só empreste o que você realmente precisa. É muito comum chegar gente aqui que foi fazer um empréstimo porque precisava de um determinado valor e aí a pessoa acabou oferecendo mais. Não, leva um pouquinho mais, está liberado aqui, a senhora vai poder comprar uma televisão, o senhor vai poder fazer uma compra maior no supermercado, e aí a pessoa acaba se enrolando com esse um pouco mais. De acordo com o governo, a medida provisória 1106 ela deve atingir 52 milhões de pessoas, entre beneficiários do BPC, do auxílio emergencial, ou mesmo aposentados por conta desse aumento na margem do consignado. Ou seja, a medida provisória ela pode prejudicar cerca de 4,8 milhões de beneficiários do BPC que poderão se endividar ao pedir empréstimo consignado direto do seu benefício. Como eu disse, tem que tomar muito cuidado para não se endividar a ponto de comprometer o seu sustento. Eu já vi agora ofertas de pagamento em até 84 meses, ou seja, 7 anos, muito além dos 4 anos propostos pela AN. Lembrando que o BPC é renovado a cada 2 anos e sempre existe a possibilidade do INSS suspender o benefício, seja porque a pessoa não passou na perícia médica ou na avaliação social, porque alguém da família começou a trabalhar e aí aumenta a renda familiar. Então tem que tomar muito cuidado. E por que eu acho essa liberação perigosa? Porque estamos falando de pessoas que vivem numa linha abaixo da linha da pobreza, de um benefício que é revisto periodicamente pelo INSS e que pode ser cortado. Pensa comigo, se uma outra pessoa da sua família começa a trabalhar, a situação do assistido pode mudar e o BPC ser cortado, mas a dívida vai ficar com ele. E principalmente porque a venda do consignado ela é muito agressiva, mas muito. Tem muita loja em centro de cidade que o vendedor vai buscar o aposentado na calçada. Isso sem falar dos empréstimos indevidos. Então, também é importante tomar muito cuidado com empréstimos feitos sem você saber. Vale muito a pena acompanhar teus extratos, verificar no INSS, verificar no teu banco e se você tem certeza do que está sendo descontado ali. Eu falo isso porque é muito comum chegar aposentado aqui no escritório querendo saber o que está esse valor que está sendo descontado do extrato dele. Alguns até verificam que tem um valor que foi creditado, um valor indevido na conta, mas o pior é que eles não conseguem nem devolver isso para o banco. Acaba tendo que entrar com uma ação para poder devolver e cancelar esse empréstimo consignado. É muito triste, mas tem muito empréstimo consignado sendo feito por aí, sem o aposentado ter contratado, sem ter assinado, sem nem saber o que está acontecendo. E aí isso pode acontecer agora com o assistido da assistência social, e é uma pessoa que está numa situação muito mais vulnerável. A gente está falando de um benefício de 1 salário mínimo. Isso sem falar das pessoas que acabam trocando uma dívida por outra. E aí ela acaba ficando presa sempre numa renovação indevida. Tem muita gente que nem sabe que está quitando o empréstimo com um pouquinho a mais. E aí esse um pouquinho a mais é que acaba te prendendo, né, e você acaba arrolando dívidas. Tanto em São Paulo quanto em Brasília, nós atendemos muitos clientes nessa situação. Não é difícil a gente receber pessoas com uma aposentadoria boa, mas que estão passando dificuldades por conta de empréstimos consignados. Enfim, liberar crédito consignado para o beneficiário do BPC é uma forma muito perigosa de movimentar a economia sobre os mais vulneráveis. Aqui a gente também está falando de liberação para quem recebe Auxílio Brasil e o aumento da margem para o aposentado que já tem um monte de problema com o crédito consignado. Enquanto o governo federal corta o orçamento para benefícios previdenciários, ele libera um tipo de crédito que favorece apenas as instituições financeiras. Veja só, agora o Senado, a Agência Senado soltou uma notícia que a Comissão de Direitos Humanos está pedindo para o presidente do Senado pedir urgência na votação do veto presidencial
que tirou mais de 1 bilhão da Previdência. Ou seja, se você está tirando esse dinheiro da Previdência, você está tirando esse dinheiro do mercado. E depois é muito perigoso você aumentar a margem do crédito consignado ou liberar consignado para as pessoas mais vulneráveis para colocar esse dinheiro de volta no mercado. Quem que está sendo favorecido com isso? A gente também tem que pensar que investimento em seguridade social, em previdência, em assistência social, também movimenta o mercado, também aquece a economia, mas sem cobrar juros dos mais vulneráveis.